espera em Deus. E aqui mais uma vez a crise da autoajuda. A autoajuda diz: espere em você. Mas eu estou abatido. Não espere em você. Ande, defunto. Mas eu estou morto. Ande, rapaz. O texto aqui está dizendo: não. Tire os olhos de você e coloque os olhos em Deus. Em outras palavras, está dizendo: você não precisa de um dado histórico, real, no momento, para ter aquilo que você precisa ter, que é uma convicção teológica no Deus que você crê. Em quem que você pode confiar? O salmista diz no versículo 5: Ele é meu auxílio, Ele é Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A sua esperança não está nas bases históricas que ele vê no presente, mas a sua esperança não está... Sua esperança também não está nos dados objetivos que ele tem para agora sossegar, mas a esperança dele está no Deus que pode fazer o que ele não pode fazer. É assim que nós aprendemos com Abraão. Preste atenção na vida de Abraão. Há uma frase sobre Abraão que me impressiona. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança. Olha, ele estava esperando não a favor da esperança. Esperar a favor da esperança já é um pouco complicado. Agora, contra a esperança, Abraão esperou contra a esperança. Por quê? Porque o foco dele não estava nos dados históricos que ele tinha, mas estava nas promessas do Deus em quem ele cria. Outra coisa que a Bíblia nos diz sobre Abraão é que Abraão partiu sem saber aonde ia. Às vezes a gente sabendo para onde a gente vai, a gente já parte com medo. Imagina partir para onde não sabe onde vai. Por que Abraão foi capaz de fazer isso? Hebreus capítulo 11, versículo 19 diz: porque considerou que Deus era poderoso. A questão para Abraão não era se as situações eram favoráveis ou não. No caso de Abraão, definitivamente não era. Mas seus olhos estavam colocados na pessoa certa, no Deus dos impossíveis. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós confiaremos no Senhor dos exércitos. Alguns confiam em ações, alguns confiam na poupança que tem, alguns confiam nos investimentos que fazem, nas aplicações financeiras, no trabalho. Mas o povo de Deus é convidado a confiar no Senhor dos exércitos. Quando o salmista entende isso, depois de conversar com ele mesmo, ele fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. O homem de Deus pode caminhar no presente momento no caos, mas ele não caminha para o caos. O caos está aqui agora. O caos pode estar rondando, mas os seus olhos estão fitos não no caos, estão fitos no Deus que corrige o caos, no Deus que pode intervir. Nós não estamos olhando a intensidade da tempestade, mas estamos olhando na incrível capacidade de Deus de dizer à tempestade: acalma-te, sossega-te, e o mar se faz bonança. É nisso que nós somos convidados a ver nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos convida a não ficarmos circunscritos à nossa história, mas ao Deus que está além da história, que faz a história e que é Senhor da história. É uma questão de foco. E isso faz toda a diferença. E aqui é que está exatamente a essência da fé cristã. Nós somos convidados a olhar para além da confusão, para um Deus que nunca se surpreende, porque os céus nunca são pegos de surpresa. E é exatamente, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender. Agora, meus irmãos, eu queria concluir pensando um pouquinho, não no que esse texto está falando, mas pensando no tema que eu propus aqui: se Deus nos abandonou. Deus abandona a humanidade? O salmista no Salmo 77 fez várias perguntas relacionadas a isso que nós lemos aqui. As perguntas eram todas retóricas. Mas a Bíblia nos diz que há um momento na história em que Deus abandonou, não a humanidade, mas abandonou seu Filho. É o único momento na história do abandono de Deus. Sabe por que Deus não nos abandona, meus irmãos? Porque o inferno é a completa ausência de Deus. Isso aqui é algo complicado, porque completa não é ausência, mas é só para tentar entender o que eu estou querendo dizer. Se é completo, não é ausência. São termos antagônicos.
O inferno é caracterizado pela ausência de Deus. Nós falamos, quando eu chegar no céu eu vou fazer uma série de perguntas a Deus. Meu querido irmão, você não vai precisar. Porque o céu é caracterizado pela presença magnificente de Deus, que enche todas as coisas em tudo. Deus nunca abandonou a humanidade. A Bíblia diz que o nosso Deus não cochila nem dorme. Ele é o guarda de Israel e Ele vai nos proteger. Mas lá na cruz Deus desprotejou alguém. Lá na cruz Deus colocou o seu filho, e aquele filho dele esteve ali absolutamente desprotegido. Lá naquela cruz, o Filho de Deus entende todo o abandono e clama, num grito de suplício e de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E é interessante que ele não grita, não faz esse brado na língua dos gregos, nem grita na linguagem hebraica, ele grita na linguagem do berço dele. É a linguagem de quem quer ir lá nas vísceras e arrancar uma questão que não quer calar. Ali, Deus abandona o próprio Deus. Pai abandona o seu filho. Ali nós vemos o abandono de Deus, sim. Ali, todo o abandono de Deus histórico se resume na pessoa de um homem que é levado para a cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus o desprezou. A Bíblia diz que Deus o colocou ali naquela cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A palavra de Deus nos afirma que Jesus, que era bênção de Deus, foi feito maldição em nosso lugar, para que nós que éramos malditos pudéssemos sermos feitos justiça de Deus. Ali sim há abandono, e só ali. Porque Jesus, de uma vez por todas, Ele se entregou por mim e por você, para te dizer de uma vez por todas: eu já experimentei todo o abandono do teu pecado. Eu já experimentei todo o abandono na tua culpa. Eu já experimentei todo o abandono do teu ser. A minha esposa, quando perdeu agora o pai dela nesses dias, alguém da família ligou para ela. E alguém que passou por momentos muito críticos na alma, muita culpa, tomou decisões muito equivocadas, feriu a família inteira, ligou para Sara e disse: o seu pai, Sara, era um homem sem mancha. Seu pai não tinha culpa nenhuma. E esse homem é um homem crente. E quando a Sara me falou isso, eu disse: eu quero encontrar com essa pessoa para dizer uma coisa para ela. Eu quero abrir meu coração e dizer para ela o seguinte: você sabia também que você é sem culpa, que você é sem mancha? Porque a vergonha sua, a culpa sua, a humilhação que você causou a toda a sua família, ela já foi perdoada, porque Jesus assumiu o abandono todo seu e a culpa toda sua naquela cruz. Ali houve abandono. Ali houve abandono. Quando o pai deixou seu filho, pagando o preço do nosso pecado, da nossa culpa e da nossa vergonha. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus que não caduca suas promessas. É um Deus que não rejeita sua graça para sempre. Nosso Deus é um Deus que tem os seus olhos atentos para socorrer ao contrito e abatido de espírito, e para atingir o nosso coração e para fazer a obra dele acontecer em nós. A minha oração é que nessa noite, toda a sensação e mentira que o diabo coloca no seu coração de que você é abandonado de Deus, se perca quando você entender que alguém já foi abandonado por Deus no seu lugar, que alguém assumiu a sua culpa no seu lugar, que alguém já assumiu a vergonha sua no seu lugar, e ele estava ali derramando o seu sangue precioso por você e por mim, para que nós pudéssemos não ter mais nenhuma condenação sobre nós. Não há castigo sobre nós, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós já fomos lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos